Olá, sejam bem-vindos a mais uma das nossas análises. Hoje a gente tem aqui na mesa o edital de um concurso público. É o da Prefeitura de Cardoso, em São Paulo. E, assim, à primeira vista parece só mais um, né? Mas quando a gente começa a olhar os detalhes, ele conta uma história. E o que salta aos olhos logo de cara é a oferta de salários que, olha, passam dos R$ 7.000. Então, a nossa missão aqui hoje é destrinchar esse edital e ir além dos números para entender o que a cidade de Cardoso está procurando. Exatamente. E essa leitura, assim, mais aprofundada é fundamental, né? Principalmente agora. A gente está falando de um concurso com 62 vagas imediatas, fora o cadastro de reserva. Tem vaga para todo nível de escolaridade. Mas olha, o ponto crucial aqui é o cronograma. As inscrições, pessoal, já fecharam. Isso quer dizer que o jogo já começou. O nosso foco agora é total nos candidatos que estão naquela reta final. A prova objetiva, que é o primeiro grande desafio, já está aí, marcada para o dia 22 de fevereiro. O relógio está correndo. Com certeza. E com a prova tão perto, a ansiedade deve estar lá em cima. Então vamos direto ao que interessa, ao que atrai todo mundo, as vagas e os salários. Na base da pirâmide, por exemplo, a gente tem o cargo de agente de limpeza geral. Salário inicial de R$ 1.404,98. Mas o que impressiona não é nem o valor, é a quantidade. São 30 vagas. 30 é quase metade de todas as vagas do concurso. É um número muito, muito expressivo. É um número que faz a gente parar para pensar, né? Por quê? 30 vagas para uma única função de nível fundamental sugere uma estratégia da prefeitura. Pode ser, por exemplo, que um serviço que era terceirizado está sendo trazido de volta para dentro, sabe? Buscando mais controle, talvez até mais qualidade. Ou então, pode ser simplesmente uma necessidade antiga, uma equipe que envelheceu e agora precisa de renovação urgente. De qualquer forma, é um sinal bem claro. A infraestrutura básica da cidade é prioridade máxima. E subindo um pouquinho nessa pirâmide, a gente chega no nível médio. Aí tem cargos como agente de apoio escolar, com salário de R$ 2.105,65, e bombeiro socorrista, com R$ 1.819,84. O que me deixou curioso aqui foi a diferença de salário. A gente pensa assim intuitivamente que um socorrista, que lida com vida ou morte, teria um salário maior que um agente de apoio escolar, né? Olha, essa é uma observação excelente, porque mostra como a remuneração pública é um quebra-cabeça, né? A diferença pode não estar sobre o valor da função, mas sobre outros fatores. O salário do agente de apoio escolar, por exemplo, pode estar ligado a um plano de carreira da educação, que tem reajustes próprios, talvez com influência de fundos como o Fundeb. Já o bombeiro socorrista, embora seja uma função crucial, pode estar em outra categoria com outra base de salário. E tem mais, o edital exige para o socorrista uma certificação específica, o que mostra uma busca por gente especializada, mesmo que o salário inicial não seja o mais alto. Entendi, a lógica não é tão direta. E isso nos leva para o topo da pirâmide, onde a coisa fica ainda mais interessante. Nível superior. Os salários dão um salto. Psicólogo com R$ 4.541,38. Advogado com R$ 5.448,49. Médico psiquiatra chegando a R$ 7.035,97. E no pico, o cargo de contador com R$ 7.602,95. Um contador ganhando mais que um médico psiquiatra. Isso não é todo dia que a gente vê num concurso de prefeitura. E é aí que o edital vira quase um documento de intenções da prefeitura. Se a gente conectar os pontos, essa remuneração para o contador não é só um salário, é uma declaração. O edital não pede só o diploma, sabe? Ele exige registro ativo no CRC e, olha o detalhe, experiência mínima de 2 anos na área. E o mesmo vale para o advogado. Também precisa de 2 anos de experiência e registro na OAB. Ah, peraí. Então a prefeitura não está querendo recém-formado para treinar. Eles estão dispostos a pagar um salário bem competitivo para atrair profissionais que já cheguem resolvendo. É quase como se estivessem contratando um xerife das contas e um xerife das leis. Exatamente essa é a leitura. Uma prefeitura talvez de pequeno ou médio porte, que investe tanto assim em cargos de controle,
Ela está, muito provavelmente, se adiantando a exigências dos tribunais de contas, ou buscando mais transparência, ou se preparando para projetos maiores que precisam de uma base jurídica e contábil assim impecável. Eles não querem aprender a voar com o avião no ar. Querem um piloto experiente que já conhece a rota. E essa ideia de especialização aparece de um jeito curioso na educação também, né? Tem cargos de professor PEB 2 para artes, história, com remuneração por hora, R$ 28,78. E, ao mesmo tempo, o professor PEB 1 do Fundamental tem um salário fixo de R$ 4.858,77. São modelos bem diferentes. Perfeito. O modelo de hora-aula, para essas disciplinas específicas, dá flexibilidade para a gestão, entende? A prefeitura consegue alocar esses professores conforme a demanda, sem o compromisso de uma jornada completa. Já o salário mensal mais robusto para o PEB 1 mostra a importância da base da educação. É o reconhecimento daquele professor que está com o aluno todo dia. E do lado de muitas vagas, a gente vê a sigla CR, Cadastro de Reserva. É importante entender que isso não é uma vaga fantasma, tá? É uma ferramenta, uma lista de espera qualificada que deixa a prefeitura chamar mais gente se precisar, sem ter que fazer outro concurso do zero. E falando em remuneração, tem um detalhe que, às vezes, a gente deixa passar na primeira leitura, mas que, na prática, muda o jogo. Além do salário, a Prefeitura de Cardoso oferece um auxílio alimentação de R$ 471,74 por mês. E esse valor não é pouca coisa, não. Vamos pensar. Para o cargo de agente de limpeza, com salário de pouco mais de R$ 1.400, esse auxílio é um aumento de mais de 33% no total. É um valor que impacta muito o orçamento do mês. Transforma uma vaga que parecia básica em algo bem mais interessante, financeiramente falando. É um fator que tem que ser colocado na balança. Sem dúvida. E para chegar nesse salário, nesse benefício, o candidato precisa sobreviver ao que eu chamo de o grande funil. O processo seletivo. Não é só uma prova e acabou. É uma jornada com várias barreiras. Exato. A primeira e maior boca desse funil é a prova objetiva. Ela é para todo mundo, sem exceção. É eliminatória e classificatória. É a grande peneira. O teste de conhecimento bruto que vai separar quem realmente estudou da grande massa. Quem não passa daqui está fora do jogo. Certo. E depois dessa primeira peneira, o caminho se abre, né? Para alguns cargos, o desafio continua. Continua e fica mais específico. Para cargos como o advogado, por exemplo, vem a prova discursiva. Aí o foco muda. Não basta saber a resposta, tem que saber construir o argumento, escrever uma peça, um parecer. A banca quer testar a habilidade principal daquela profissão. Depois, para todos os cargos de nível superior, tem a prova de títulos, que é só classificatória. E essa prova de títulos, para mim, é um recado da prefeitura. É como se dissessem, ok, vocês empataram na prova. Agora me mostrem quem se dedicou mais à própria formação. É exatamente isso. É o critério de desempate que valoriza a educação continuada. Uma pós-graduação, mestrado, a própria experiência. Tudo isso conta ponto e pode fazer um candidato subir várias posições na lista. É o jeito que a administração tem de premiar quem vai além do básico. E por último, temos a etapa que testa o saber fazer. A prova prática. Para cargos como tratorista ou pedreiro, alguém pode pensar, ué, mas não basta ter experiência ou habilitação, por que precisam ver a pessoa operando a máquina? A necessidade é total. Chama-se gestão de risco. A prefeitura é dona daquele trator, daquela obra. Um operador sem habilidade pode causar um acidente grave, danificar um equipamento que é caro. A prova prática é a garantia final de que o candidato não só sabe a teoria, mas domina a tarefa com segurança. É a validação final da competência. Essa estrutura toda garante que, no final, o escolhido seja o profissional mais completo para o cargo. Fica claro, né? Atravessar esse funil com tantas etapas exige uma preparação que vai muito além de só ler a apostila. A concorrência é alta, o estudo tem que ser na mesma altura. Sem dúvida. Aquela era do estudo passivo, de só ler e grifar, já era para quem quer passar num concurso desses. A chave hoje é a prática, a simulação. Os candidatos que passam não só estudam a matéria, eles estudam a prova.
Eles resolvem milhares de questões para identificar padrões e principalmente para aprender a controlar o tempo sob pressão. É sobre transformar o que você sabe em desempenho real no dia da prova. Exato. É ter a ferramenta certa para simular esse ambiente e refinar a técnica. E para quem está nessa jornada, vale a pena conhecer uma plataforma completa. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Conta com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. E essa abordagem, assim, focada na prática, faz toda a diferença. Uma preparação bem estruturada, com base em dados, em exercício intensivo, é o que separa quem é aprovado de quem bate na trave todo ano. É transformar esforço em resultado de verdade. Perfeito. Então, para a gente amarrar tudo que a gente conversou aqui, vamos a uma recapitulação rápida. Estamos falando do concurso da Prefeitura de Cardoso, em São Paulo. Inscrições encerradas, prova objetiva marcada para 22 de fevereiro, são 62 vagas imediatas mais o cadastro de reserva, com oportunidades que vão do fundamental até o nível superior. Isso, e com salários que no topo chegam a R$ 7.602,95, um valor que ainda é turbinado por um auxílio alimentação de mais de R$ 470. O processo seletivo é um funil completo com provas objetivas, discursivas de títulos e práticas, tudo desenhado para pegar o candidato mais apto para cada função. Certo. Então, no fim das contas, o que tudo isso nos diz? Qual é a grande reflexão que a gente tira de um único edital? Lado, sabe? Ele é um retrato de um ecossistema de oportunidades que está sempre girando no Brasil. Então, o pensamento que fica não é só sobre a vaga em Cardoso, é sobre como a análise de um edital como este ensina a gente a ler os sinais, a entender o que uma cidade precisa, por que ela valoriza mais um contador do que um médico naquele momento específico. A reflexão final é: a sua próxima grande oportunidade pode não estar no edital com o maior salário, mas naquele que você soube interpretar. A questão não é só onde está a próxima vaga, mas se você está preparado para entendê-la antes mesmo de se inscrever.